O goleiro do Operário diz qual é o problema, porque toda essa preocupação, extracampo, diz que a Ilha do Retiro, o grande problema, por isso que tem esse alvoroço aí entre treinadores e jogadores para não jogar na ilha. Veja o que ele fala, torcedor. A mídia do eixo Rio-São Paulo, do SPN, Sport TV, diz que o Sport é favorito pela sequência. Vamos colocar eles falando sobre isso também, torcedor. Tentaram, Lisca doido, o treinador do Operário tentou pressionar a arbitragem. O árbitro vai ser o Yuri Elino, é um jovem árbitro do Rio de Janeiro. Espero que ele seja imparcial. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, vou colocar aqui a imprensa lá do SPN falando sobre a sequência nessa reta final. O Sport é favorito ao título pelos jogos em casa e pela sequência, torcedor. E afinal, o último jogo do Sport e o último jogo do Santos, eles se cruzam, é aqui na ilha. Torcedor, vou colocar também aqui uma coletiva de Rafael Santos, o goleiro do Operário, né? Ele fala que o problema desse alvoroço todo é a questão da Ilha do Retiro. Veja o que ele fala. A sequência do Sport, se fosse na Arena Pernambuco, não estava esse alvoroço com o treinador do Operário, com o treinador Lisca. Vocês vão enfrentar agora de uma equipe que talvez não estava tão bem e agora está num cenário muito bom, de volta ao seu próprio estádio. Você acha que isso interfere também na justiça da competição? Deveria ser melhor pensado sobre? Bom, eu acho que nós sabemos que o Sport é uma grande equipe, né? Não vivia um bom momento, mas pelas peças que tem, pelo investimento que tem, a gente sabia que iria ser uma equipe que ia estar brigando na parte de cima da tabela. Com certeza a gente gostaria de enfrentar o Sport em um outro momento, né? No momento que eles estavam lá atrás, e mesmo assim também não era garantia que a gente iria ganhar o jogo. Eu acho que isso tudo passa pela forma que o campeonato vai se desenrolando, adiam-se rodadas, essas coisas vão passando e dá a oportunidade do time se organizar, começar a fazer bons jogos e tudo mais. A gente não tem muito o que fazer sobre isso porque a gente joga conforme a CBF comanda, as datas, é tudo com eles e a gente tem que obedecer e acatar. Sem dúvida nenhuma seria mais fácil jogar contra o Sport fora da ilha e essas coisas a gente tem certeza que seria melhor. Mas nós estamos jogando uma Série B contra grandes equipes, a gente não tem como escolher qual vai ser o melhor momento para se enfrentar, qual vai ser o melhor estádio para se enfrentar. Então, assim, a gente tem que ir para dentro de campo, fazer o nosso melhor, buscar... O pessoal de algumas mídias aí de Goiás não estaria todo esse alvoroço nessa sequência do Sport. Porque essa sequência do Sport não é uma formatação da tabela. Foi um jogo que teve que se adaptar, porque ele não poderia ser realizado, né? Porque tem que ter, no mínimo, 48 horas entre um intervalo entre um jogo e o outro, por causa no primeiro semestre, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B e estadual. Então, houve a pendência desse jogo e onde tem a brecha tem que colocar. O Sport teve, se eu não me engano, o Sport teve 3 jogos, jogos que foram remarcados em sequência fora. Agora é o oposto, isso acontece, né? A CBF tem que pegar onde tem a brecha e colocar, né? Agora, eles estão chorando, tá na reta final. O Sport, o problema deles é que o Sport cresceu com Pepa, cresceu agora, e o goleiro do Operário vai falar sobre isso. O problema, eu vou dizer que os dois problemas são o fator ilha, porque o Sport jogava na arena e para eles era mais conveniente, era menos intensidade, menos pressão agressiva na arena, né? A ilha a gente sabe que é aquele contato, aquele caldeirão fervendo, aquele contato ali, entendeu? Então o medo é isso, a sequência na ilha. Se fosse a sequência na Arena Pernambuco, eles não estavam falando muito. Até porque o Sport deu lá no Novo Horizontino, lá, de 3-1, enfim. E o Sport o Sport no primeiro turno, no segundo turno, o Sport é a equipe, a primeira equipe que mais pontuou, a melhor equipe no segundo turno, no retorno, é o Sport. E o Sport, em toda a competição da Série B, é o melhor visitante. Mas o goleiro Rafael Santos, do Operário, foi bem humilde em falar. O problema é a ilha.
né? Se fosse na Arena. O problema é que o Sport estava com o Guto Ferreira, que estava numa má fase, agora o Sport está numa grande fase com o Pepa e a Ilha. Todo esse ingrediente está causando essa preocupação no América Mineiro de Lisca doido, que está doido, mais doido ainda, e também o treinador do Operário também falou besteira por aí. O Sport faz o jogo que ele tem atrasado com o Operário em Recife. Então a tendência é que o Sport vença esse jogo. E aí ele vai a 56. Com a mesma campanha do Santos. Só que o Santos tem um saldo de gols melhor. O Santos vai jogar com a Chapecoense também amanhã em Chapecó. Abrindo a próxima rodada. O jogo do Sport, que seria dessa rodada, vai ser jogado no final de semana, que é contra o Botafogo. Ele deve vencer. É em casa também? É em casa também. O Sport vai fazer 3 jogos em casa. Operário, com o Botafogo e depois ele vai jogar com o Guarani. A tendência é ele fazer 9 pontos. Sim. Se o Santos não vencer esses 2 jogos e o Sport, a tendência é que ele vença essas 3 partidas, porque são teoricamente fracas, né? Adversários acessíveis, como se diz hoje em dia, né? Bloco alto, adversário acessível e tal. O Santos pode perder novamente a liderança do campeonato. Essa sequência. Então o pavor é esse. Então é isso aí, torcedor. Então, o que a gente diz, torcedor, é que a gente tem que ser realista. O Sport cresceu, a Ilha, o Sport voltou a jogar no seu campo real, na pressão, no seu campo dos títulos nacionais, no seu campo de conquistas, né? Então, e a sequência do Sport e Santos são os 2 clubes que têm camisa, que têm torcida, que são campeões brasileiros e que estão nessa reta final querendo voltar e querendo voltar ainda em grande estilo. A imprensa fala isso, a gente tem que aceitar, porque isso é realidade, torcedor. Rafael, amanhã é um jogo diferente, né, do que foi contra o Botafogo em Ribeirão Preto no sábado. Jogo contra o Sport, que vem aí embalado, são 9 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 3 empates, né, nesses últimos 9 jogos. E o Operário vai encarar um clima diferente, um clima, digamos assim, hostil, né, por conta da torcida do Sport. A Ilha do Retiro deve receber 30 mil pessoas. Como é que o Operário está? Você como um dos líderes, né, do grupo, como é que o Operário está encarando esse jogo tão importante contra o Sport amanhã? Bom, eu acho que todo jogador, quando começa a sua carreira, planeja jogar em grandes palcos, né, cara? Com bastante torcida, com a torcida às vezes apoiando dentro de casa, às vezes jogando contra fora. A gente foi moldado no futebol através disso, né? Então eu creio que... Hoje um jogão que está fervendo no extracampo, né? A torcida está indignada do Sport e a pressão vai ser maior. E os jogadores, com as declarações do treinador do Operário, só fez aquecer mais o jogo, piorar mais o caldeirão para ele mesmo. E o goleiro depois do Operário tentou amenizar. Valeu, torcedor do Sport. Eternamente estarei, os rubro-negras são as cores que abracei, e o abraço de tão forte não tem separação.